Alô pessoal, bem-vindo ao canal Fismato Brasil. Meu nome é Valdir Carvalho e hoje nós vamos falar sobre um importante operador chamado gradiente. Vamos lá. Anotação. Primeiro, grade de V ou nabla V. Nabla é esse triângulo de ponta cabeça. Definição do gradiente. Gradiente é um operador que transforma um campo escalar em um vetor. Interessante. O que é campo escalar? Campo escalar é um campo onde cada ponto do espaço representa uma grandeza escalar. Exemplo, temperatura. Cada ponto do espaço aqui ou da sala tem um valor. Temperatura é uma grandeza escalar. Densidade. Por exemplo, planeta Terra. Cada ponto do planeta Terra tem uma densidade. É uma grandeza escalar. Tem um potencial escalar gravitacional, cada ponto do espaço próximo à Terra tem um valor escalar. Tem um potencial elétrico, cada ponto do espaço em volta da carga tem um potencial elétrico. Pressão, etc. Pressão é a grandeza escalar. O operador nabla, ele é definido da seguinte forma. O nabla, ele é del dx na direção do versor I, del dy na direção do versor j, del dz na direção do vetor k. No sistema ortogonal cartesiano, os três eixos ortogonais, x, y, z. Propriedade importante, o gradiente mostra a variação do campo escalar em uma determinada direção. Essa é a propriedade fundamental do gradiente. É um operador, que ele pega um campo escalar, resulta no vetor que mostra a taxa de variação naquela direção. A componente do gradiente em uma dada direção por exemplo, do versor n, do vetor unitário n, é dada por gradiente de v escalar n, chamada derivada direcional de v na direção de n. A derivada que nós aprendemos em cálculo, em relação a x, em relação a y, em relação a z, a derivada parciais em relação a x, y e z. Mas não, aí a derivada direcional, que é um conceito importante, é a derivada naquela direção do vetor n, que pode apontar para qualquer lugar do espaço. Esse é o valor do gradiente. Quando você pega o gradiente do campo escalar, que se transforma num vetor, e faz o produto escalar com n, o n inversor, numa direção qualquer, chama-se derivada da direcional de v na direção de n. Essa é a derivada direcional. Vamos pegar aqui um exemplo, um campo escalar. X ao quadrado y mais 2xz menos 4. Um campo escalar qualquer, x, y, z. O gradiente de v aplicar é del v, del x, quer dizer, derivada em relação a x dá 2x y, derivada em relação a x dá 2z. Olha lá, 2z. 4 é constante, A derivada de x é 1, 2z. Na direção de i. Del v, del y. Então fica x ao quadrado. Derivada de y é 1, Del xz aqui, não tem nenhum y, então é 0. Del v, del z, derivada em função de z. Aqui não tem z, é 0. Z aqui, z é 1, fica 2x. Sai um vetor, tá vendo? Resulta no vetor. Esse vetor ele aponta numa direção, a derivada direcional máxima nesse vetor. Dado um vetor u qualquer, olha lá, o xi, o yj mais o zk, qualquer no espaço. O módulo dele é o x ao quadrado, o y ao quadrado mais o z quadrado. O versor desse u, na direção desse u, é u sobre módulo de u, que dá cosseno de alfa i, cosseno de beta j, cosseno de gama k. Esses são os cossenos diretores, o x sobre u, o y sobre u, o z sobre u. Vamos ver por que é isso aqui. Aqui, no espaço, a projeção, aqui está um vetor u, espaço no espaço, a projeção em x é o x, a projeção em y é o y, a projeção em z é o z. Mais fácil observar em z, tá vendo aqui, esse é um triângulo retângulo aqui, que é 90 graus, projeção, Esse é o gama, cosseno de gama é o cosseno diretor. O que é cosseno? É o z, cateto adjacente pela hipotenusa, o z sobre u.
Então aqui, ó, cosseno de gama, o Z sobre U. Os outros, cosseno de beta e cosseno de alfa, é análogo. É mais difícil enxergar aqui no espaço, porque, ó, tá vendo aqui o U, a ponta do U até essa ponta aqui, ó, vai formar um triângulo aqui, ó, você tá lá no fundo. Aqui é difícil enxergar, mas como é projeção, é 90 graus aqui. Aqui, ó, também, ó, projeção aí é 90 graus. É mais difícil enxergar, por causa do desenho, é na profundidade. Então, é mais fácil ver o Z, né? O Z você enxerga direitinho. O módulo do gradiente é a taxa de variação nessa direção, e é máxima. Olha o módulo do gradiente. É como um vetor qualquer, é um vetor, né? Então, é VX ao quadrado, é Y ao quadrado, vezes ao quadrado. Exemplos de campos escalares. Por exemplo, um campo conservativo, né? Energia mecânica conservada, potencial mais cinética. A força é menos o gradiente do potencial. Essa é uma propriedade aí do campo conservativo. Força é menos gradiente do potencial. No caso do gravitacional, seria menos o gradiente do potencial gravitacional. No caso elétrico, menos o potencial elétrico. Aqui, ó, o campo gravitacional é menos gradiente de V, potencial GMR, M é a massa da Terra, R é a distância do centro ao ponto desejado, calcular o campo gravitacional. O campo elétrico é a mesma coisa, é menos gradiente do potencial elétrico, volts, né? É medida em volt, né? Menos gradiente de KQD. Esse é o potencial elétrico, KQD, sobre a distância. Que é a carga elétrica, D é a distância do ponto considerado a carga Q. O campo elétrico é menos gradiente de V. Se derivar aqui, ó, D é menos 1, dá D ao quadrado. Como é que é o campo elétrico? KQ sobre D ao quadrado, que é a derivada disso aqui. Então confirma, campos conservativos, a força elétrica ou a força gravitacional é menos o gradiente de V, potencial escalar. Outra propriedade interessante do gradiente, ele é perpendicular à superfície constante. Superfície constante é um V constante, né? Se o V é constante, derivada de constante é zero. Vx, y, z é constante, não varia em função da distância. Lá do cálculo integral diferencial, o diferencial de uma função V, se V é constante, dV, esse é o diferencial ó, da função. Del V dx, dx, del V dy, dy, del V dz, dz. Esse é o diferencial lá do cálculo integral. Como dv é igual a zero, ó, isso aqui é igual a zero. Repara aqui que é isso aqui, dv é o gradiente. O que é dx, dy, dz? É o diferencial do vetor posição, ó, dr, dxi, dyj, dzk. Então o produto escalar de gradiente vezes isso aqui, ó, gradiente vezes aqui, ó, que dá isso aqui, ó, direto, ó, soma. É isso aqui. Então o produto escalar disso por isso, pelo vetor posição, dá zero, porque o campo é constante. Então, olha lá, se o produto escalar de gradiente de V, escalar dr, que é igual a dv igual a zero, significa o quê? Propriedade do produto escalar. Significa que eles são perpendiculares. Cosseno de 90 é zero. É o módulo de ΔV, né? O que é? V, dr, olha lá, dv, dr, cosseno de θ. Cosseno de θ igual a zero. Então, θ é igual a 90 graus. Cosseno de 90, zero. Então, o gradiente de V e o dr são perpendiculares. dV e dr são perpendiculares. Aqui, ó, um V constante, o V não varia, ó. Aqui tem um dr, o vetor posição dr, o gradiente, ele é perpendicular a um V constante. Não vimos o campo elétrico e o campo gravitacional? O gradiente de V, ele é perpendicular ao potencial constante, tanto gravitacional quanto elétrico, ele é perpendicular. E é verdade, o campo elétrico e o campo gravitacional é perpendicular. Conclusão. O operador gradiente transforma um campo escalar num campo vetorial. Esse vetor, gradiente, aponta para a direção máxima, chamada derivada direcional, que é importante, a derivada numa direção qualquer. Imagina que você esteja na colina lá
do Maranhão, lá, os lençóis maranhenses, tem várias montanhas, né? Você está num ponto P lá. Você olha para diversas direções, tem diversas declividades, né? Uma é maior, menor. Você está ali, é baixo, outra é maior. Tem uma que você olha que a montanha é mais alta, a declividade é máxima. Esse é o gradiente dessa superfície V. Agora, você quer saber uma declividade em uma direção qualquer lá, que você chuta qualquer uma. É o gradiente desse V escalar N, nessa direção que você quer. Aí mostra a declividade, né, a inclinação, uma determinada direção. Esse é o conceito do operador gradiente. É importante. Ele está relacionado com a derivada direcional. Por isso que ele é importante na física, na mecânica, no eletromagnetismo, em diversos campos, engenharia. Tá bom? Não é só ele transforma um campo escalar num vetor, mas quais são as propriedades deles? E uma delas é isso aí, é a derivada direcional. Ele aponta a direção, qual a taxa de crescimento numa determinada direção. E ele sozinho é a taxa máxima, né? Ele é perpendicular à direção, é 0, cosseno de 0 a 1, ele aponta máximo, né? Tá bom? Esse é o conceito importante do operador gradiente, tá bom? Se você gostou do vídeo, deixa um like e não esqueça de se inscrever no canal. Um abraço!